Para você que já assistiu aquela aula na qual eu expliquei tudo sobre potenciação, né, desde lá do princípio, né, toda a definição de potenciação, eu convido você agora a assistir esta aula sobre as propriedades da potenciação. Mas por quê? O que vai diferir a definição de potenciação dessas propriedades? Gente, quando nós trabalhamos em relação a essas propriedades que eu estou falando, as nossas contas elas se tornam assim muito mais simples de serem realizadas. Então não deixe de assistir esta aula até o fim e conferir todas essas propriedades. Vamos lá? Aproveita para se inscrever no canal e ó, já deixa aquele joinha aí pra gente, colabora aí, né, com a aula. Então vamos falar da primeira propriedade, não necessariamente na ordem, tá? Porque a gente fala primeira propriedade, segunda, terceira. Não precisa memorizar a ordem dessas propriedades, basta que você saiba o que fazer em cada uma, tá valendo? Então nesta propriedade que eu trouxe é o produto de potências de mesma base, tá? Então é muito importante, se você não assistiu a aula na qual eu expliquei sobre definição de potenciação, é importante que você assista, porque senão você não vai compreender, né, 100% do que eu vou explicar aqui, tá bom? Então, falou aqui que é o produto. Bom, vamos tentar entender o que é o produto. Produto está relacionado com a multiplicação, porque o produto, ele é o resultado de uma multiplicação. Então, marca bem. Viu a palavra produto, lembra de multiplicação. Potências de mesma base, então quer dizer que a base tem que ser igual. A base é esse número que fica aqui. E esse número que fica aqui em cima se chama expoente, então só para você dar uma lembrada aí, tá bom? Então o que eu faço quando eu tiver essa situação aqui, ó? Eu vou manter a base, eu repito essa base, e eu vou somar os expoentes. Ai, Giz, mas por que faz assim? Então esse primeiro caso aqui eu vou fazer de um modo diferente para você. Então aqui eu tenho 5, 5 quando não tem expoente ali, é porque é 5 elevado a 1, certo? Aí eu tenho 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a 2. Então se eu fosse resolver isso, ficaria 5, né? Porque 5 elevado a 1 é o próprio 5. E aí aqui o 5 elevado a 2 ficaria 5 vezes 5, tá? Então veja que esse aqui é desse primeiro fator, dessa primeira potência, e esses outros dois aqui é do 5 elevado a 2, certo? Agora, quantos fatores 5 nós temos ali? Agora nós podemos analisar que nós temos 1, 2, 3 fatores 5. Então quer dizer que a resposta, sempre a gente coloca quando nós trabalhamos com as propriedades das potências, os enunciados eles trazem assim, deixa o resultado na forma de uma potência mesmo, tá? Então daí aqui seria 5 elevado a 3, porque eu tenho 3 fatores aqui, né? Porque o que é a potenciação, gente? Ela é uma repetição, né, de fatores iguais. É quando eu faço uma multiplicação de fatores iguais. Ó, uma multiplicação de fatores iguais, então resultou em 5 elevado a terceira. Então é por isso que fala aqui, ó, nessa propriedade, que nós devemos manter a base e somar os expoentes. Então, se eu mantesse a base aqui, que é 5, ó, e somasse os expoentes, ó, 1 mais 2 dava 3, já dava direto. Então eu pularia esse processo de ficar escrevendo todos os fatores repetidos. É bem mais rápido. Então agora nós já vamos aplicar tudo direto. Multiplicação de potências de mesma base. Ok, são todas bases 2, então eu vou manter a base 2 e eu vou somar os expoentes. 4 mais 2 daqui, e você deve lembrar o quê? Que quando não tem expoente aqui, é porque é expoente 1. Então aqui, mais 1. Então aqui eu vou obter como resposta 2 elevado a 4 mais 2 dá 6, mais 1 dá 7. Então 2 elevado a sétima potência, ok? Nesse outro caso aqui, ai, com decimal. Como é que faz com decimal? Da mesma forma, desde que a base seja a mesma, e ali a base é o quê? É 0,3, que é 3 décimos, né? Então aqui ficaria 0,3. Expoente, vamos somar direto já? Eu somo o expoente que está aqui, que não tem ninguém, então é 1. 1 mais 5, que vai ser igual a 6. Pronto, gente, olha que simples de fazer, tá? Nesse outro caso aqui, adoro quando tem esses números negativos daí, porque os alunos acabam ficando aí confusos, aí gera aquela discussão na sala de aula, ó. Então, base tá igual, mantém a base, e agora nós vamos somar os expoentes. Então, vai ser menos 2, eu vou somar, né, com o expoente menos 4, ó. Então, veja que aqui nós necessitamos fazer a regra de sinais, tá? Para tirar aquele parênteses. Então, aqui eu fazendo a regra de sinal, eu vou obter menos, né? Porque mais com menos vai ser menos. Então, eu terei 3 elevado a menos 2. Então, aqui menos 4.
E quanto é que dá agora menos 2 com menos 4? Então, veja que eu tenho duas dívidas, então eu vou somar aqueles dois e vai ser igual a menos 6. Então, aqui eu vou ter 3 elevado a menos 6. Então, gente, isso aqui é muito importante. Gera muito conflito e muita confusão entre os alunos, tá? Dá essa regra de sinal aqui com os expoentes. Então, se atende e marca bem. Nesse outro caso aqui, agora eu coloquei letra. E como é que vai fazer com letra? Do mesmo jeito. Primeira coisa que você vai olhar, a base. A base é X. É uma letra, não tem problema. Ela é igual, não é? Nos dois casos. Então aqui eu vou repetir a base, que é o X, e eu vou somar os expoentes. Eu vou somar porque aqui eu tenho uma multiplicação. Então eu vou fazer 8 mais menos 3, ó. Aí aplico a regra de sinal aqui, que vai ser menos, tá? Então a minha resposta aqui será x elevado a 8 menos 3. Então eu terei x elevado a 5. X elevado à quinta potência. Ok? Tranquilo, né, gente? Só toma cuidado com essa regra de sinais. E se você quiser uma aula, né, explicando quando que eu faço a regra de sinal, quando que eu não faço, eu também deixo a indicação, porque aí você tira a dúvida e não leva essa dúvida ao resolver, então, aqui exercícios que envolvem as propriedades das potências, tá? E nesse caso agora com fração. Então veja que eu estou variando bastante, né, fazendo vários casos. De novo, vamos analisar. As bases estão iguais, ok. Então eu devo manter a base, que é 2/5, e eu vou somar os expoentes. Então eu vou fazer 6 mais menos 4. Então vai ser 6 mais menos 4. E eu faço a regra de sinal, aqui vai dar menos, aí eu vou fazer, né, 6 menos 4. Então eu vou obter 2/5. E aí eu fazendo aqui, gente, ó, 6 menos 4 vai ser igual a 2. Então eu obtive a potência de 2/5 elevado a 2, tá bom? Então marca bem isso tudo das propriedades das potências. Aí uma dúvida também que sempre surge, ô Giz, mas e se eu tiver um exercício que nem todas as bases forem iguais? Aí eu posso aplicar a propriedade do mesmo jeito? Não, né? Eu só posso aplicar se as bases forem iguais. Então, por exemplo, se aqui fosse um 3 e aqui fosse 2, aqui fosse 2, aí eu faria com esses dois aqui, eu aplicaria essa propriedade, mas com esse outro número, caso não fosse 2, eu não poderia incluí-lo, tá bom? Daí ele ficaria ali do ladinho só. Certo, gente? Mas fica tranquilo que na maioria dos exercícios sempre, né, ele traz, já que é para você aplicar esse conceito, ele vai trazer as bases iguais, tá bom? E agora na divisão de potências de mesma base, você já tem ideia do que faz? Porque no produto, que é na multiplicação, né? Agora na divisão, o que a gente vai fazer? Aqui eu somei os expoentes, então na divisão nós vamos subtrair os expoentes. Então olha os exemplos que eu vou mostrar agora. Então, veja que aqui nós vamos fazer 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 3. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma divisão de potências de mesma base. E o que eu vou fazer? Ah, a gente já viu que nós vamos subtrair, mas eu vou mostrar o porquê que subtrai fazendo aquele mesmo procedimento que eu fiz lá na multiplicação. Então, 5 elevado a 5 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ai, até cansa, né? Vezes 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 fatores 5. Aí aqui eu tenho dividido por 5 elevado a 3, né? Que seria 5 vezes 5 vezes 5. E agora aqui, gente, nós podemos realizar uma simplificação entre os fatores que estão no numerador com os do denominador. Aqui eu não tenho 3 fatores, então eu vou simplificar os 3 de baixo com os 3 de cima. O que sobrou para mim? Sobrou 2 fatores 5. E 2 fatores 5 vai ser a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. E aí, me diz uma coisa, não era muito mais fácil eu ter feito aqui, ó, 5 desse expoente aqui, ó, menos 3 desse aqui? 5 tira 3, dá 2. Então, dá o que está falando aqui na propriedade. Nós vamos manter a base e nós vamos, subtrair os expoentes. Ó, até fiz um risco ali. Então, sempre subtrai os expoentes. Fácil assim. Então, veja também outra observação, que você pode encontrar os exercícios desse tipo na forma de uma fração, mas também você pode encontrar assim, nessa escrita horizontal, indicando a divisão pelos dois pontos. E aqui, como é que vai ficar?
2 elevado a menos 3 dividido por 2 elevado a 4. Vai lá, mantém a base, porque as bases estão se repetindo, e aí eu vou subtrair os expoentes. Então, vai ser menos 3, aí, ó, vou até pegar um destaque aqui, ó, menos 3, menos, esse menos aqui é o menos lá que veio da propriedade, né? E menos 4, vou pôr entre parênteses aqui, só para não confundir você. E agora aqui, esse 4, né, gente, ele é mais, né? Ai, dá pra fazer direto, né? Menos 3 menos 4, o que eu vou fazer então? Mantenho a base e eu vou somar os expoentes, porque aqui eu tenho uma dívida de 3 e uma dívida de 4. Menos 3 com menos 4, menos 7, certo? Aqui no próximo exercício, as bases estão iguais, então eu vou manter a base e eu vou subtrair os expoentes, que é o mesmo caso dali, né? Então, eu vou ter aqui 2. Ah, não é o mesmo caso não, o sinal tá trocado, né? O menos tá no segundo expoente aqui, ó. Então, ó, menos, olha aqui que mora o perigo, gente. Menos, então esse menos aqui é da propriedade. Aí eu abro parênteses, menos 5. Ah, Giz, mas por que aqui você não pôs sinal? Porque aqui, ó, quando o número não tem sinal é porque é mais, né? E se eu fizesse a regra de sinal, mais com menos ia dar menos no... Nossa, eu tô escrevendo torto aqui, hein, gente? É difícil escrever assim, ó. Aqui ficaria menos. Então, por isso que eu não indiquei, eu fiz direto, né? Porque você já tá craque nessa parte de regrinha de sinal, né, de fazer. Então, vamos continuar. Então, aqui fazendo a regra de sinal, menos com menos vai ser mais. E aí, eu vou ter o quê? Aí, eu vou ter 1/3 elevado a quanto agora, gente? Qual é o resultado do expoente? 2 mais 5, né? Porque eu fiz a regra de sinal, virou mais. 2 mais 5, então eu teria o expoente 7. Pronto, simples assim. E aqui, quando eu tenho letras agora, gente, tenho X, mesmo esquema. Analise, a base, elas estão iguais? As bases estão iguais, ok. Você vai manter a base e vamos lá. Menos 3, eu vou subtrair os expoentes. Menos da propriedade e ó, o 5, ó, mesmo caso daquele ali, ó. Ficaria mais 5. Faz a regrinha de sinal que vai ficar menos. E daí você vai ter o quê? X elevado a quanto? Menos 3 menos 5 vai ser igual a menos 8. Então, aqui 4 casos, né, quando nós vamos aplicar a propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. E agora, quando nós falamos, né, de potência de potência, que seria a nossa próxima propriedade, mas não necessariamente nessa ordem, né, gente? Então, quando você encontrar uma potência de potência, é muito simples o que você vai fazer. Então, analise o exemplo que eu vou mostrar agora. Então, aqui, ó, mais uma vez para você verificar, né, como é que se aplica essa propriedade, né, da potência de uma potência, é bem tranquilo também. Então, vamos fazer aquele procedimento todo completo. 5 elevado a 3. O que significa 5 elevado a 3? Lembrando que eu vou começar, então, por dentro dos parênteses, né? Então, seria 5 vezes 5 vezes 5, certo? 5 elevado a 3. Agora, tudo isso aqui está elevado a 2. E agora, como é que eu faço? Eu tenho que fazer isso vezes ele mesmo. Então, vai ser o quê? Vai ser 5 vezes 5 vezes 5, aí vezes 5 vezes 5 vezes 5, ó, certo? Então, veja que aqui eu tenho um fator, né, que seria isso aqui, e aqui eu tenho outro fator, tá? E aí, quantos fatores 5 eu tenho aqui no total? Então, juntando todo mundo, eu vou ter 5 elevado a 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Mas não era mais simples fazer de um outro jeito? Você consegue visualizar o que eu poderia ter feito aqui direto, sem ficar fazendo tudo isso daqui? Ó, leia bem a definição. Potência de uma potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base, eu vou multiplicar, ó. Multiplicar os expoentes, tá? Então, se eu fizesse direto, eu multiplicasse 3 vezes 2, eu já chegaria no 6 diretamente e não precisava passar por esse procedimento aqui. Você viu que fácil que é, gente? Então, agora isso aqui você vai fazer direto aí pra mim. Quanto é que vai dar? Potência e, ó, de uma potência, né? Então, você sempre vai ter um expoente atrás do outro assim. Então, aqui eu vou manter a base e eu vou multiplicar os expoentes. Então, aqui eu vou obter menos 12, porque 3 vezes 4 é 12 e menos, esse aqui é mais, com esse aqui que é menos, menos com mais vai dar menos, tá? Mas esse caso aqui, ó,
mantém-se a base, 2/5. E o que eu vou fazer com o expoente? De novo, né? Esse aqui é o mais fácil de todos, só multiplicar os expoentes. Então, aqui eu vou obter menos 10. E aqui, gente, veja que eu vou manter essa fração nos parênteses. Por que eu mantenho nos parênteses? Porque esse expoente é tanto o expoente do número 2, que é o numerador, e o expoente do denominador. Então, por isso eu coloquei parênteses. Agora, caso eu tivesse escrito assim, ó, menos 2/5 elevado a menos 10. Desse jeito aqui. Desse jeito aqui, tá indicando o quê? Tá indicando que esse menos 10, ele é o expoente só desse 2 e não é o expoente do 5. Então, essa escrita, né, para eu representar que o menos 10 é o expoente da base inteira, vai ficar incorreta. Então, toma muito cuidado, que daí a gente tem que colocar parênteses, tá bom? Então, marca bem aí, ó. Essa escrita aqui, então, ó, isso aqui é diferente disso aqui. Outra observação aí pra você, tá? E nesse último aqui, ó, tem um expoente, um expoente, um expoente. Quando tem 3, como é que faz? Normal, mantém a base, que é x, e aí você vai multiplicar os expoentes, ó. Multiplica e multiplica. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 5 vai dar 30. E aí eu faço a regra de sinais. Esse 3 é mais com menos dá menos, e esse outro 5 é menos com mais vai dar menos. Então vai ficar igual a menos 30. Tá bom, gente? Uma observação que eu preciso fazer com vocês para não se confundir. Olha bem aqui. Um exemplo extra para vocês. Quando eu tenho, então, 3 elevado a 2 elevado a 4. Um exemplo extra aqui. Como que você faria esse caso aqui? Você iria manter a base e você iria multiplicar os expoentes e iria resultar em 8. Tá bom? Agora, presta muita atenção. Se você tivesse um exercício assim, 3 elevado a 2 elevado a 4, você consegue observar alguma diferença nessa escrita e nessa escrita? Totalmente, né, gente? São duas coisas distintas. E é muito importante ressaltar isso aqui, porque os alunos costumam errar muito e costumam perguntar: Giz, mas isso não tem a mesma resposta? Não, porque aqui eu aplico a propriedade da potência, que é potência de uma potência, só multiplicar os expoentes. Aqui, o que você tem aqui? Tá vendo aqui o expoente, ó? O que é o expoente, gente? O que compõe o expoente? O expoente ele é composto por uma potenciação, que é 2 elevado a 4. Tá vendo aqui, ó, o 2 elevado a 4. Então, para eu resolver esse tipo de questão, primeiramente eu tenho que calcular 2 elevado a 4. Quanto que vai dar 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 vai ser igual a 16, porque é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, resulta em 16. Então, ó, observe bem os dois resultados. Veja como os resultados, então, são distintos, gente. Então, tem que tomar muito cuidado, sim. Quando eu tenho aqui com os parênteses e quando eu tenho uma potência que tem aqui o expoente sendo uma outra potência. Marca aí com bem um destaque bem grandão aí, né? Pra você não se esquecer e não errar nossas atividades. Combinado, então? Aí o próximo exemplo das propriedades que nós vamos ver, ele fala, então, da propriedade distributiva em relação à multiplicação e à divisão. Também é bem simples. Então, veja que eu falei a distributiva, né, em relação à multiplicação e à divisão. Mas aqui eu escrevi potência de um produto. Por que eu escrevi diferente? Você sabe? Porque quando eu tenho a potência de um produto, eu vou fazer uma distribuição ali com os expoentes. Então, por isso que eu falei a distributiva. Então, esse primeiro exemplo, eu vou fazer aquele clássico, né, gente? Mostrar da onde que surgiu. Então, veja que aqui eu tenho 7 elevado a 2. E esse 7 elevado a 2 também tem um expoente 2. Logo, eu terei dois fatores dele. Então, vai ser 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2, tá? Aí, vamos fazer a mesma coisa com o 5, que vai ser 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 3, ó. Dois fatores por causa do expoente. Agora, eu posso aplicar aquela propriedade das potências, quando eu tenho multiplicação de potências de mesma base. O que é que faz? Vamos ver se você prestou atenção no começo da aula. Muito bem, nós vamos, então, manter a base que se repete e somar os expoentes. 2 mais 2, 4. Vezes, vou fazer o mesmo aqui com a base 5 agora. Mantém a base. Você lembra que eu falei que só poderia aplicar essa propriedade quando as bases fossem iguais? Então, ó, tô aplicando esses dois que são iguais e agora esses dois que são iguais, tá? Então, não poderia fazer tudo de uma vez só, porque não eram todos iguais, né? Então, aqui vai ficar 5 elevado a 6, porque 3 mais 3.
Então veja que aqui eu tenho o resultado final. Então nesses tipos de exercício, os resultados vão ficar assim, na forma de duas potências, de um produto de duas potências, tá bom? Não precisa desenvolver, porque o exercício vai falar para parar ali. Aí, então, o que você consegue concluir disso? O que eu poderia ter feito para ser mais rápido? Ter realizado uma distribuição, né? Um chuveirinho, fazer o chuveiro é na verdade chuveirinho, gente. Fazer um chuveirinho aqui, né, com os expoentes, ó. 2 vezes 2, que vai ser 4. 2 vezes 3, que vai ser 6. Aí, pronto. Olha quanto é muito mais fácil do que fazer tudo isso daqui. Mas, né, eu gosto de mostrar. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, como é que vai ficar? 5 vezes 2. Então, as bases eu já copiei. Agora, vamos, então, realizar a distribuição dos expoentes. Vou fazer 5 vezes 3, que vai ser igual a 15, e 5 vezes 4, que vai ser igual a 20. E eu tenho o resultado final aqui. Então, lembrando que eu faço a multiplicação, ó, porque é uma distribuição, né? Então, faço a multiplicação. Aqui, agora com o número negativo, quero só ver, hein? Então, vai ser 6 vezes 3, e vamos trabalhar nos expoentes. Menos 2 vezes menos 2, menos e menos dá mais. Então, nós teremos expoente 4. Menos 2 vezes mais 5 vai ser igual a menos 10. Pronto, resultado fechado. E aqui nesse último, que agora eu coloquei letra, né? Porque tem que fazer vários casos para você ir identificando, ó. Menos 1, eu tenho as bases, esqueci de escrever. Menos 1 vezes 5 vai ser menos 5 e menos 1 vezes 2 vai ser menos 2. Ai, gente, então aqui eu apliquei, então, a distributiva em relação à multiplicação, né? Porque aqui, veja que entre essas potências nós temos uma multiplicação. E agora nós vamos fazer os exemplos quando nós tivermos a divisão. Vamos lá? E agora na distributiva em relação à divisão. Então nós temos a potência de um quociente, porque quociente todo mundo já sabe, né? Que está relacionado à divisão. Então, veja que eu tenho uma divisão na forma de uma fração, que está representado na forma de uma fração. E esses outros casos eu escrevi diferente, então para você ter a noção de todos os casos. Aí, o que acontece aqui? Vamos fazer aquele procedimento longo. 7 elevado a 2 elevado a 3, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer que é 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 2. 3 fatores, né? E a mesma coisa no denominador, 5 elevado a 3. Então, vai ser 5 elevado a 3, 3 fatores, porque olha ali o expoente. Vezes 5 elevado a 3, vezes 5 elevado a 3. Agora, o que eu posso fazer? Agora eu posso aplicar aquela propriedade. Multiplicação de potências de mesma base. Mantém a base e soma os expoentes. Então, vai dar 2 mais 2 mais 2, que vai ser igual a 6. Nem sei porque eu fiz tão grande isso. E aqui, de novo, mantém a base e soma os expoentes. Então, vai resultar em 9. E agora, eu posso manter a base e subtrair os expoentes? Não, né? Porque as bases não são iguais. Então, aqui eu tenho a minha resposta final. E você já consegue identificar o que eu poderia ter feito, né? Direto, sem precisar fazer tudo isso? Ó, faz a distributiva também, né? Com o expoente aqui, ó. 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6. E faz a distributiva aqui, ó. Lembra aquele momento que eu falei que é importante a presença dos parênteses? Porque se eu tenho um parênteses, quer dizer que o expoente é tanto do numerador quanto do denominador. Então, olha a importância, né? E multiplico 3 vezes 3, que eu vou obter 9. Aí, gente, que rápido. Então, vamos aproveitar o caminho aí, vamos fazer, ó. Menos 2 vezes 3 vai ser igual, então, a 2 elevado a quanto? A menos 6, porque, ó, menos 2 vezes 3 vai dar 6, menos com mais dá menos. Aí, dividido, porque aqui eu tenho uma divisão, e aqui também eu aplico a regra. Então, vai ser 5, menos 2 vezes 4 vai ser igual a menos 8. Pronto, gente, acabei. Você pode deixar escrito assim, bem como você pode escrever também aqui na forma de uma fração, tá? Nesse outro caso, de novo, eu vou aplicar a distributiva, ó. Menos 2 vezes menos 1 vai ser 2 positivo, porque menos com menos dá mais. E aqui eu vou ter, então, dividido por menos 2 vezes 3 vai ser menos 6.
E aqui, gente, você consegue perceber alguma coisa que eu poderia ter feito ou que eu posso fazer ainda? Muito bem, para você que observou, que aqui eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Então, logo, o que eu posso fazer aqui? Eu vou manter a base e eu vou subtrair os expoentes. Eu vou fazer aqui, então, 2 menos 6. Esse menos aqui é lá da propriedade. E é bom misturar, porque daí você vai tendo essa percepção de qual propriedade usar em cada caso. Menos com menos vai dar mais. Então, eu vou fazer 2 mais 6. E 2 mais 6 vai resultar em 8. Ô, Giz, mas e se eu quisesse ter aplicado aqui já no começo? Eu poderia ter aplicado essa... quando eu tenho a divisão, eu poderia manter a base e subtrair os expoentes? Você poderia ter feito aqui e depois ter aplicado o segundo expoente de fora, né? Claro que poderia, mas todos os casos vão chegar ao mesmo caminho aqui, tá bom? O mesmo caminho. Todos os caminhos vão chegar ao mesmo resultado, falei o contrário. E nesse último caso aqui, ó, base 2, o que eu vou fazer? Vamos distribuir os expoentes. Menos 3 vezes 5 é menos 15, e aqui eu vou fazer menos 3 vezes menos 2, então vai ser 3 elevado a mais 6, porque menos com menos é mais. Então, veja que aqui você tem mais uma propriedade e, ó, aqui tá misturado já, hein, gente? Então, vai ficando aí, né, marcando essas dicas, porque vai chegar uma hora nos exercícios, você vai ter que falar. E agora, qual que é que eu tenho que fazer? Ah, mas você tem tudo marcado, então você vai arrasar, não vai ter problema nenhum, certo? E mais uma vez pedindo para você aproveitar para se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito, aí você recebe as notificações, né? Ativa o sininho para receber as notificações das aulas que a Giz publicar semanalmente e daí conseguir fazer todas as atividades. E ó, também muito importante, deixa o seu joinha e não deixe de assistir as outras aulas que eu já expliquei sobre potências, a definição, notação científica, que também é muito importante, potência com expoente negativo, e todas essas aulas você vai encontrar o link aqui na descrição, certo, gente? E também, se você estiver procurando um conteúdo no canal da Giz, é só digitar o nome do conteúdo e acrescentar o nome Giz na frente, ou Giz com Giz, que já vai direto naquela aula que contém o conteúdo que você precisa estudar. E também compartilha esse vídeo com os seus colegas para todo mundo saber as propriedades das potências. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!